Olá, pessoal. Vamos tratar de domínio e imagem de uma função. Então, o que vem a ser o domínio? Todos os intervalos reais de x, quer dizer, todos os números reais do eixo x, que é o seu conjunto de partidas, são chamados de domínio da sua função. Tá? Algumas funções elas têm algumas restrições de domínio para que elas possam existir. Então, no caso, se, por exemplo, essa variável x ficar no denominador de uma função, então eu tenho que estabelecer que esse denominador tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Se a variável aparecer dentro da raiz par, que é a raiz quadrada, a raiz quarta, a raiz sexta. Então, por exemplo, eu tenho a raiz quarta de x. Esse radicando não pode ser negativo, porque, se for negativo, aquela função não vai existir dentro do conjunto dos números reais. Então, eu tenho que estabelecer que a expressão dentro do radicando tem que ser maior ou igual a zero. Se a variável aparece dentro desse radicando, dentro da raiz par, e no denominador, quer dizer, a raiz está embaixo, por exemplo, 2 sobre raiz quadrada de x. Então, além de não poder ser número negativo, ela também não pode ser zero. Então, eu estabeleço que a expressão que está dentro daquele radicando seja maior do que zero. Então, essas são as três condições de domínio que eu tenho até o momento. Qualquer função que não caia nessas características, dessas três condições, o domínio dessa função é real. Tá? Vale qualquer número real. A imagem são todos os intervalos reais de y, quer dizer, somente os valores do domínio que estão associados ao contradomínio, que é o conjunto y. Então, a parte do contradomínio que você estiver usando é a imagem da função. Vamos ver uns exemplos de determinação de domínio. Então, no caso aqui, eu tenho, para determinar o domínio dessas duas funções, a minha função aqui do item A, perceba que a variável x se encontra no denominador da fração. Então, quando isso acontece, esse denominador não pode dar zero, senão a função não vai existir, porque 2 dividido por zero não tem sentido. Né? Então, como que a gente estabelece o domínio, o conjunto domínio dessa função? Eu pego o denominador da minha função, que é 5x menos 15. E como isso aqui cai na primeira condição, eu falo que ele tem que ser diferente de zero. E essa expressão, essa equação que eu formei, eu vou resolver. 5x. Então, vamos acrescentar 15, segundo membro. Depois, vamos dividir por 5. 15 dividido por 5, x é diferente de 3. Então, quer dizer que para qualquer número que eu coloque aqui embaixo, no lugar de x, a função existe. Mas se eu colocar o valor 3, essa função, essa parte do denominador, vai dar zero e a função vai deixar de existir. Então, como eu escrevo o domínio da minha função? Então, o meu domínio é x pertencente a R, tal que o x tem que ser diferente de 3. Essa é uma maneira de você escrever. Outra maneira seria escrever simplesmente domínio da função é igual a R, que são os reais, menos o elemento 3. Ok? Então, esse caiu no primeiro tipo. Aqui eu tenho a expressão com a variável dentro do radical. E aqui é uma raiz par, é a raiz quadrada. Então, nessa situação, que é a nossa condição 2, o radicando não pode dar negativo. Quer dizer, aqui dentro não pode acontecer número negativo, do tipo raiz quadrada de menos 1, raiz quadrada de menos 4, porque essas raízes não pertencem ao conjunto dos números reais. Então, para estabelecer o domínio dessa função, eu vou pegar a expressão que está no radicando, 3x mais 12,
e vou estabelecer que ela tem que ser maior ou igual a zero. E vou resolver essa inequaçãozinha. Então, vamos tirar o 12 dos dois membros. E vamos passar o 3 dividindo. Então, vai ficar menos 12 dividido por 3. E nós temos, então, que x é maior que menos 4. Certo? Escrevendo o conjunto dessa função, o conjunto domínio, né? A gente escreve como x pertence a R, tá? Conjuntos dos reais, tal que, aí você copia essa condição aqui. X tem que ser maior ou igual a menos 4. E aí nós estabelecemos a restrição, estabelecemos o domínio. Quer dizer, para qualquer valor do menos 4 ou maior, sempre vai existir o gráfico, sempre essa função vai poder ser apresentada. Valores menores que menos 4, essa função não vai existir. Entendido? Muito bem. Então, ficamos por aqui. Até nossa próxima aula.